Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje a gente está gravando o nosso penúltimo episódio de 2022. A gente está publicando em novembro, no mês penúltimo desse ano, esse especial Ovelhas Elétricas sobre Pixar, os filmes, as animações que tanto nos fazem rir como chorar. E não estou sozinho, obviamente, vocês estão agraciados com a presença de Rogério Moreira Júnior em sua estreia no Ovelhas Elétricas, apesar de que em outros carnavais ele já esteve no mundo afora, era o dono do Fora do Éden, e agora está aqui nos agraciando com sua presença. Rogério, o microfone é seu. E aí, pessoal, tudo certo? Elan, muito obrigado, cara, por me convidar para o programa. Eu sou muito fã. Uma coisa boa do Bibotal que não só ser ouvinte dos podcasts do Bibotal, que o Ovelhas Elétricas manda muito bem, como poder ter contato com vocês que estão aí do outro lado do microfone. E olha só, vim aqui para aparecer desse lado de cá do microfone também. Embora não no microfone tão galante e belo quanto o seu, é claro. Rogério, você não precisa Mas de é que... microfone belo, cara. Você é o belo em pessoa. E assim, ouvintes, a gente vai ficar mais de uma hora nessa disputa. É normal. Mas vamos falar de uma coisa mais bela, a Vamos. Pixar. Pixar. Desde 1995, já a Pixar coloca nos cinemas um novo padrão de animações. Você acha que ela é Sim. disruptiva? Porque a gente Cara, tinha esses padrões de animação que a Disney monopolizava. Então, desde, sei lá, Branca de Neve, lá na década de 50, década de 40, sei lá quanto foi, até, agora, sei lá, Frozen 2013, enfim, a gente vai tendo filmes padrão Disney, que são musicais, são desenhos musicais, basicamente. é muito maneiro, cara, porque é o seguinte, você poderia falar simplesmente que a Pixar, ela trouxe um novo padrão porque, bom, ela trouxe o computador. Cara, você pega Carrinhos. Você já viu Carrinhos? Aqueles filmes B, assim, que tem de animação 3D. Aquilo dali, cara, é uma coisa que você percebe que alguém que conhece um pouco da técnica do 3D, da animação, mas assim, não tem assim um grande roteiro, não, mas, cara, criança também não quer isso. Criança tá feliz com Baby Shark, cara. Então, vai lá, cara, você faz o Carrinhos e o pessoal assiste. E seria normal você imaginar que Carrinhos, que os primeiros filmes em 3D seriam Carrinhos, e a Pixar, se ela fizesse Carrinhos naquela época, em 95, você já ia falar, caramba, cara, olha só. Só que a Pixar, ao invés de fazer Carrinhos, o primeiro filme, é claro que ela tem aqueles curtas e tal, mas o primeiro filme de verdade é Toy Story. Toy Story, isso. Que é, cara, sabe, ele não perde em nada para as grandes animações da Disney, assim, para aquelas animações com história zona, assim, sabe? Tipo um Rei Leão da vida, Mas alguma eu coisa diria assim, mais, eu sabe? diria mais. Não perde nada para um filme adulto, existencialista, para, sei lá, um Waking Life da vida, para As Aventuras de Pi. É um filme complexo, apesar de ter uns elementos infantis, Tá. que são brinquedos, Sim, não, assim, pô. tem toda uma estrutura que é adulta, né? É Aham. algo sério, algo de alto nível. A história do Toy Story ali, cara, pra começar com ele, né? Mas a história dele como o cara que é o bambambam, bam, bam, e aí chega um novo e que chama as atenções, e que aí esse cara que foi deixado para trás tenta até não sei se você já viu isso, mas as primeiras versões do roteiro de Toy Story, o Woody, ele era o vilão. Ah, é? E de certo modo você percebe isso um pouco ali. Ele tem um Entende? pouquinho Mas de o Woody egoísmo, né? de egoísmo, de empurrar o Buzz, de querer tirar o Buzz da equação. Isso, Mas no fim ele se redime, porque ele vai lá e ele isso. salva. Mas nas primeiras versões não era assim, ele ia ser mais vilãozão mesmo, até ter bigode, porque quem tem bigode é vilão, Quem lembra? tem bigode é vilão, é verdade. Ô, Relan, tu viu na época, cara, Toy Story? Cara, que pergunta boa. 95 eu tinha 7 anos. Eu acho. Não, não foi no cinema. Não, porque naquela Eu época, acho. né? A gente não ia no cinema. Não, muito É, raro. quem. Eu acho que eu fui ver na Globo, eu acho, primeira vez, lá para os Não. anos, sei lá para 99 mesmo, É, 98, por não, ali, não. porque Levava um demorava tempo, bastante, né? Eu lembro quando Levava. no início do ano a Globo Ah, anunciava os filmes que iam passar, tipo filmes de 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Mas a grande novidade. eu lembro, Erlan, de ver.
de ver em VHS. Eu tava era verão, eu tava na casa de praia do meu avô, bem aqui no sul de Florianópolis, e tinha um amiguinho, cara. Você deve ter tido isso, aqueles amiguinhos que você tem quando você tem 6, 7 anos de idade, que você não lembra o nome da pessoa. Mas que naquela época era o seu amiguinho, assim, que você, né, no verão ia lá e vocês brincavam juntos, juntavam brinquedo, e eu tava na casa dele, e lá eu assisti o Toy Story. Cara, a cena do Buzz. E aliás, você falou de filmes musicais. A Pixar foi se livrando dos musicais ao longo do tempo. A Porque Pixar ela, Toy ela Story. insere músicas nos filmes de maneira que faz sentido. Por exemplo, o Soul. Soul, a música tá lá porque Não, o cara é pianista. claro, Entendeu? claro, claro. Mas tu pega o Toy Story, eram coisas tão estranhas demais para mim. Sabe, tem várias músicas ali que é que nem. É que nem o As Branquelas, ouvindo Vanessa Carlton lá, Thousand Miles. Não, cara. O Eu acho cara, que é pô. mais tipo Rei Leão. Porque a música, ela tá mostrando o sentimento do personagem, entende? Ah, E essas entendi. músicas, elas estão mostrando, eles são essas, Mas, quase um musical. mas que tem um background singer, né? Tem um cantor que canta e não um personagem que tá Isso, cantando. isso, isso, Você não isso, tem isso, isso. personagens cantores nas filmes da Pixar. Isso, verdade, 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 verdade. Não, você tem toda a razão. Não é, mas a música canta como na primeira Isso, pessoa. O eu isso. lírico é o. E aí, cara, aquela música, cara, que toca quando o Buzz descobre que ele é um brinquedo. E aí ele Uhum. sobe lá no alto daquele coisa de escada para voar. E ele Isso, pula, e ele cai no chão e isso. quebra. Cara, eu lembro de chorar ela, Olha só. essa aí, cara. Eu lembro de chorar, cara, sabe, de como que a magia do filme, né, da arte, ela vai lá, ela pega o coração da criança, ela dá esperança para ela. Talvez vá Uhum. rolar, porque, pô, cara, se tem um lugar onde um brinquedo pode voar, é filme de criança. E outra, a tônica inicial do filme dá essa esperança, porque o Buzz ele vai provar para eles que ele é um patrulheiro estelar. E aí ele, olha aqui, ó, vou abrir minhas asas, vou voar. E aí ele voa, pula numa bola, vai no varal de Sim, sim, teto sim, lá sim, do sim. Andy, no ventilador, e pousa todo pomposo. Então, dá Aham. essa ideia de que vão sustentar essa falsa esperança de que ele é sim o patrulheiro de verdade. Sabe? É por isso que eu Aham. acho que é no 2, né? Acho que é no 2 que ele vai na loja e vê um monte de Buzz Lightyears em série, né? Todo. Sim, E sim, ele, sim, assim, é sim, muito sim. mais forte, inclusive, essa imagem por conta disso. Mas aí era uma parte que ele já estava amansado na ideia Sim. de que, ok, eu não sou o único da minha espécie, né? E aí aparece aquele outro Buzz, tal. E aí no terceiro, pera, é nesse? Porque no terceiro, não, no terceiro não é que tem outro Buzz. No terceiro filme eles resetam o Buzz, E lembra? ele vira espanhol, né? Ele vai dançar. Exato, exato. Então, mas aí Toy Story tem elementos que são, assim, você, no nosso episódio de Mundo Afora, na sua entrevista, você trouxe para mim uma perspectiva muito profunda sobre Toy Story, Rogério. Quer compartilhar aqui no Ovelhas Elétricas, no local de fala adequado para essa análise? Uma perspectiva profunda baseada em filmes infantis. Não é muito difícil me criticar, não, pessoal. Mas, cara, não, então, cara, esse lance aí, cara, eu, uns anos atrás, mano, quando a gente gravou aquele Mundo Afora, cara, eu tava, graças a Deus, bem numa fase de Deus tá me erguendo, assim, cara, de um tempo difícil que eu tava passando, cara. E uma coisa que me ajudou muito foi ali o Francis Schaeffer, foi o Verdadeira Espiritualidade, muita influência lá do Labrie também. E essa visão, assim, né, de que as coisas têm um significado, né, e de que o nosso significado é que a gente pertence a Cristo. E, cara, o que eu fiquei pensando na época, cara, que me chamou muita atenção de como que isso encaixava com o Toy Story, era esse lance. O Buzz, ele se acha importante porque ele é um patrulheiro espacial, porque falaram pra ele que ele é um patrulheiro espacial, Sim. e que ele tem poderes, ele consegue fazer coisas, tipo, o laser dele machuca as pessoas. Não faça piada comigo, eu sou uma pessoa séria. Até que tem a cena em que ele descobre que ele não é assim, que ele é um brinquedo, entende? Que Isso. ele é menor. Propriedade. Mas assim, ele não tem um significado,
você conseguiria falar isso filosoficamente melhor do que eu, mas o que eu ia falar é que ele não tem um significado nele mesmo, Uhum. naquilo que ele faz, Não é uma coisa entende? em Por si, si né? só, Entendi. que, não, isso aqui significa que eu sou alguma coisa. Não, você não é, cara. Isso é uma coisa que você. É que nem a gente, sou jornalista, sou programador, sou administrador, sou advogado, sou empresário, né? Como se isso fosse uma coisa, né, que fosse uma essência bela e nossa vindo à tona, sabe? Tipo, olha Uhum. só, é isso que eu sou. E ele descobre que não é, que ele é só um brinquedo, Isso. entende? E nisso o filme ele quebra muito a nossa expectativa. Quer dizer, a expectativa da criança, eu acho. Né? Porque quando a gente brinca com o brinquedo, cara, a gente imagina essas coisas, Isso. Da nossa né? cabeça, ele tem poderes, ele tá destruindo, ele tá salvando, ele tá fazendo coisas É. dentro da nossa cabeça. Mas a E não realidade, é por si só, é um pedaço de plástico que tá batendo no outro pedaço de plástico. isso, cara. Cara, um pedaço. E se tu for pensar, cara, um pedaço de plástico comercial, sabe? Isso. Eu confesso pra ti que às vezes eu me incomodo de pegar um filme que significa tanto pra gente como Toy Story e ver os brinquedos dele sendo tão caros, porque eu sinto meio como se, ei, cara, isso aí faz parte da minha infância, cara. Você não pode me cobrar tão caro por isso. Aham. Mas ele é só aquilo. E ele descobre isso, cai no chão e realmente se quebra, né? No que vai voar, a gravidade é forte demais e ele quebra ali. Mas a virada do filme não é que ele acha esse significado e ele é, mas é que ele descobre que o valor dele tá no fato dele pertencer a outra criança. Isso. Cara, isso é arrepiante, cara. Porque o meu valor e o teu é que a gente pertence a um Deus que fez criança, Isso. né? Nós somos os brinquedinhos na mão do menino Jesus, Isso. sabe? E isso quer dizer que a gente não tem valor em nós mesmos. A gente não tem esse. Todo o nosso valor vem de fora, né? É atribuído a nós, né? O valor do Buzz, e isso é louco porque aí no segundo filme você vê o Woody, né? Olha só, no primeiro o Buzz ele era só mais um brinquedo dentre Isso. vários outros de uma linha de montagem, tem vários iguais a ele, sabe? Você Sim. não tem nada de especial em você. O Buzz, o Woody descobre no segundo, para como que esse pessoal como que, cara, você sente que tem alguém fazendo um roteiro ali atrás, entende? Que não é no automático, que é o pessoal pensando bem, cara. E Certo. aí o Woody descobre que ele é um brinquedo especial, que ele tem Isso. valor, Isso. Isso é o movimento né? inverso. A E aí, desvalorização do Buzz enquanto brinquedo e a aham, valorização do Woody, já que ele faz parte daquela da fazendinha, bala no alvo, isso, a menininha Jessie, aquele Jesse, velhinho, tem o velhinho e tem o eu não sei. Buzz. Aí já é demais. Aí, Pro aí nosso nível Buzz de na Woody, pesquisa desse desculpa. programa, a gente não poderia citar a equipe toda. Não, aqui é memória. E aí, Erlan, tu te lembra da música da Jessica? A Jessie, não, faço ideia. É quando eu era Eu pulava. amada. Cara, mas a música dela é outra, cara, que é pra rasgar o coração, cara. Porque é É que. isso, é uma boneca que era de uma menina, foi Ah, amada por uma menina. Ô, Erlan, tu tinha. Tu, tu, brinquedos? tu, tu tinha esses brinquedos que tu amava, assim, que Não. tu. Ursinho de Ah, pelúcia, tu tinha alguma coisa assim? Ou era só livro quando tu era criança? não, quando eu era criança. Eu tinha alguns bonecos, olha, eu consigo lembrar de alguns, só que eu tinha poucos. Então, eu lembro de desenhar uns personagens. Eu pegava a história em quadrinho, botava o papel em cima, fazia a silhuetazinha, depois só via com os detalhes, eu desenhava o personagem que eu queria e eu recortava. E aí eu fazia um monte de personagem e eu brincava com o que eu Cara, quisesse. que Então, eu massa, só precisava cara. desenhar. Então eu era Que tipo o Sai no massa, Naruto, cara. né? Que eu desenhava e ganhava formas, né? Então eu coloria, pintava. E eu lembro bem de um Wolverine que eu tinha, que eu desenhei ele muito bem, ele tava todo assim com as garras, só que aí na hora de recortar, acabei cortando demais, a garra ficou horrível, né? Ficou toda zoada. Ah, Aí me deu uma dor no sei. coração, aí o que eu falei? Eu cortei total as garras e ficou com a mão fechada. Então, com uma mão as garras elas cortavam, com a outra dava soco, entendeu? Então, na minha cabeça eu consertei, eu dei a gambiarra aqui. Ah, Mas eu fazia muito isso com papel, realmente. Eu cortava mais os papéis. que massa, cara. Mas então, aí a história da Jessie é essa, de ter sido amada,
E aí Ok. você pensa, cara, você amou esse papel, só que você não tá com esse bolinho de papel até hoje aí, né? Não, não, não. Ele deve ter sido E, reciclado, deve ser um caderno da Tilibra hoje. e ao mesmo tempo, cara, que você. Ok, cara, você não vai ficar. Ok, é isso mesmo. Os brinquedos não ficam contigo pra sempre, mas dá um apertozinho de, sabe, tipo. E a música da Jess conta isso. Mas, bom, é uma música linda, cara. Recomendo bastante ouvir. Mas aí tem a história do Woody, dele ver o valor nele fora, ele valendo grande coisa. Mas aí conversa novamente com o primeiro filme. O valor dele é ele ser duende é mais importante do que ele ser o valor que ele tem no mercado, digamos. Sim. Pô, cara, se for pensar, isso tem até um pouco de, sabe, a mulher que joga lá o perfume aos pés de Jesus e Uhum. desperdiça as Sim, coisas, sim. sabe? Porque tá pegando, né, uma coisa que tem um valor monetário Isso. e você tá E jogando fora porque você pertence ao outro. É porque a ação tem mais valor que o produto, né? Então a gente descarta o espectro mercadológico, monetário da coisa e observa Aham. apenas o valor da ação, do evento. Então a gente tira o preço e dá valor, né? É uma ação de entrega. Aquilo que é mais valoroso para todos não vale nada, ou pelo menos em comparação à fonte do valor humano, que é Jesus Cristo, né, a fonte de todo o valor que nós temos, esse perfume aqui não vale nada, então eu te entrego, ele é um aroma suave que vai ser uma oferta para ti. Algo assim, né? Sim, Ou sim, viajei. sim. Não, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí tu vê, né, como que isso não só é um filme, complexo, né, pensa o pai de família que tem que abandonar horas a mais de serviço para poder estar mais junto da família. Sim, Tem um quê perfeito. disso daí? Eu pertenço àquela criança. Isso, E daí que vão me pagar mais pelas minhas horas? E daí isso. que a hora que eu vou passar com ela, se eu estivesse trabalhando, eu ia ter um faturamento de tanto a mais, sabe? Pouco importa. Uhum. Eu, É, né, eu sou daquela criança e eu vou me dedicar a ela, e me assim como desperdiçar por ela. os brinquedos, o Buzz, sei lá, ele percebe que ele é só um pedaço de plástico. Cabe a nós também, como seres humanos, perceber que somos pedaços de carbono, moléculas, cadeias de Sim, sim, aminoácidos, que sim. seja, somos biologicamente só isso. Mas o valor que nós temos não está na nossa constituição física, não está nas relações de trabalho, não está nos ganhos e nos reconhecimentos que temos na sociedade, não está nas experiências maravilhosas que temos. O valor que temos está no criador. No caso da analogia, não é perfeita porque o Andy não foi quem confeccionou os Ah, brinquedos, tá, tá. Sim, mas sim, concordo ainda contigo. assim é possível ver que o Andy é o dono deles. Então, quem é Sim, o nosso dono? Às vezes o dinheiro é nosso dono, às vezes o tempo, o trabalho, as circunstâncias são nossas donas, né? Mas existe um dono verdadeiro de direito de fato, que é o criador, né. que então, no caso da analogia, sei lá, a Mattel e o Andy estão unidos numa pessoa só, que seria Deus. E isso é bonito porque, e assim, no Toy Story, o Andy, na maior parte dos filmes, ele é um coadjuvante lá no fundo, sabe. Tipo, ele não vai e salva os brinquedos, né. Que é a nossa história, nós não somos de Jesus, ele não é o nosso dono, nós não somos do menino Deus só porque ele nos criou, ou porque alguém nos deu para ele, mas porque ele nos comprou. Isso. Tá aí o nosso valor, a gente é valioso porque a gente pertence a alguém que pagou caro por nós. E talvez torne um pouquinho disso lá no terceiro filme, Isso eu ia quando falar do terceiro filme. Vai, pode quando falar. ele entrega os Eu brinquedos, ia que, falar cara, é exatamente outra isso. cena, cara. Ah, mano, Isso. aquela. Tu viu no cinema aquela cena? Eu vi no cinema. Tu chorou quando viu aquela cena? Já estava chorando antes, já aí chorei mais. Cara, eu choro só de lembrar da cena, cara. Já teve vezes de eu rever o filme e falar assim: "Não, agora eu já vi isso aí, eu sei como é". Demais, cara, demais, cara. E Porque tem uma hora que o Andy ele fica receoso, né? Ele hesita em entregar pra Bonnie os brinquedos. é, Na é, verdade, o Woody mesmo, né? Woody, Ele vai Woody, Woody. entregar, aí ele meio que quer pegar de volta,
Esse brinquedo custou muito pra mim, ele é muito importante pra mim, então cuida bem dele. E aí ele abre mão. Ali é uma passagem de bastão, eu achei muito bonito, né? Sim, sim. Novamente, é esse momento em que o pessoal da Pixar demonstra como que sabe muito bem o que tá fazendo. Certamente saíram dali e foram fazer This Is Us, porque ô desgraça pra fazer a gente chorar, cara. Você já Ô, terminou a de assistir ou Silvana. já? Não, eu sou usuário passivo. A Silvana assiste e eu fico de vez em quando passando assim atrás vendo. Eu sou usuário passivo de This Is Us, de The Crown, de Casamento à Indiana. E aí, cara, mas This Is Us vai dar, cara. Outra cena que envolve brinquedo, cara. Deve se lembrar quando o tio dos caras vai ver o fulaninho lá que tem um filho e leva os brinquedos que fez num globo assim, de neve. Só que ele vai levar no avião e aí tem água dentro e não pode entrar no avião com aquela água. E aí ele vai tirar a água e aí ele joga no lixo sem querer os brinquedos. Eu Que, tô dando que, spoiler, será? que filme é esse? O This Is Us. Não, do This Is Us, desculpa. Eu tô tentando procurar em Não, Toy Story onde isso ocorre. Cara, não. Era a não cena. tem, Era não a tem cena nada do. disso em Toy Story. Não tem um globo de neve. Os 4 filmes não tem um globo. Tu não viu Toy Story 5, pô? Ela. Próximo bloco. Próximo filme. Próximo filme. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 1, parte 2, até uma parte 3 se rolar, cara, porque é muito filme, né? A gente ficou só no primeiro. Mas a gente Foi falou meia 3. hora. A gente falou 3. É, é, E é. é um dos melhores. Você assistiu o 4? Cara, eu assisti, cara. Eu não lembro o que tem no 4. Não lembro. Cara, Eu lembro pois de é, zero. Toy Story 4 eu aconteceu o quê? cara, 4 tem Ah, é o Garfinho. Não, o é o Garfinho, o Garfinho. Garfinho. Aí tu vê no 4 a relação do criador. Isso. Porque quem foi? O Woody criou o Garfinho. Não, Não. a Bunny Isso. Foi ela criou o criou o Garfinho. Garfinho, aí o Ga não, E é cara, uma questão de pô, propósito. É uma discussão profunda sobre propósito, né? Porque para ele o propósito dele é ir pro lixo. Porque ele é um lixo. Isso. Ele é É, descartável. é. E ele descobre que ele é amado pela criança. Ele eu acho que assim, pô, até a gente pensando o que a gente tira, assim, de mensagem do filme, eu acho que até tem uma grande mensagem. Eu só acho que o Toy Story 4 ele é que os 3 primeiros eles são tão os 3 primeiros são um círculo. O 4 é um satélite. Ele tá girando ao redor. Mas a história já foi contada. Ele é um apêndice. Ele é um spin-off. Ele é bom, mas de certo modo ele até está recontando assim a história do primeiro, no sentido de que não, você é um brinquedo, tal, você é importância. Ele avança no sentido de que dá um fim pro Woody, que é ficar agora do lado da pastora, que é o amor da vida dele, entende? Então ele tem isso, né? E é até legal ver o Buzz se tornando o líder, enfim, dos Sim, brinquedos ali. isso. E naturalmente, assim. Mas eu acho que os outros 3, eles são melhores, enquanto obra unida. Se você parar pra pensar na questão do Garfinho mesmo, ele se enxerga como alguém descartável. Mas se você parar para analisar, todo brinquedo em algum momento se torna descartável, porque um brinquedo tem serventia para um propósito de entretenimento de uma criança. E a infância não dura para sempre. Uma hora Uhum. há necessidade de pagar as contas, de se tornar adulto, e você não tem nem mais tempo, se você quisesse, de ficar brincando, passar horas e horas lá brincando. Me parece uma autocrítica. O Garfinho, ele é meio que uma representação da descartabilidade dos brinquedos. E isso já tinha havido algumas dicas no 3, por exemplo. Aquele urso rosa, ele se perdeu, assim como vários brinquedos nossos se perderam ao longo da nossa infância. O meu primo quebrou, ou então aconteceu uma coisa, alguém roubou, ou sumiu na escola. Alguma coisa aconteceu onde não tenho mais posse desse brinquedo. E ocorreu um processo de Sim, substituição dele. Então, sim, houve uma sim, descartabilidade dele. sim. Então, o Andy cresceu, mas ele não está mais brincando com os brinquedos, tanto é que os brinquedos sentem falta de brincar com o Andy, mas ele ainda não quer se desfazer. A mãe dele queria dar sumiço,
E ele falou, não, 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 não pode, o que, eu vou botar eles no sótão. A ideia dele era ficar com eles para que em algum momento ele pudesse, assim como lá na casa da minha mãe, hoje, tem alguns carrinhos lá que na época era legal, eu não brincava muito, mas hoje eu tenho uma memória afetiva. Ele Aham. mudou o propósito. O propósito hoje não é mais de entretenimento, não é mais de brincar, de se divertir. O propósito é de me lembrar, de me levar de volta uma jornada a uma infância que já passou, a uma memória apenas que eu tenho. Ah, Então ele é uma materialização de uma memória de um período que era muito gostoso. E talvez hoje eu tenho novos momentos gostosos, períodos legais da minha vida, mas eu não tenho esse. E esse específico é uma forma de retorno a um período na minha vida que era muito, muito legal e hoje eu tenho outros períodos legais. Então o Andy queria só isso, ele queria isso, mas ele percebeu que o propósito do brinquedo é entreter. E havia crianças com falta de entretenimento, e esses brinquedos poderiam cumprir novamente o propósito e dar para essas crianças uma forma delas lá no futuro terem a materialização da memória da infância boa delas. Só que elas não poderiam ter uma memória de infância boa se elas não tivessem uma infância boa, não tivessem elementos que trouxessem alegria para a infância. Entendeu? Então, eu acho que o abrir mão do Andy é mais do que ele indo para a fase adulta e se desfazendo desse laço que existia com a infância, mas dando oportunidade para que outras crianças tenham memórias, cresçam no futuro e sejam adultos com memórias lindas, brincando com seus brinquedos. O que você acha, Rogério? cara, eu acho demais, cara. Pô, que massa, que massa. De certo modo, com perdão da expressão, mas o brinquedo é um item encantado, que através dele você acessa coisas maiores do que ele. Ok, É como se fosse um objeto encantado, uma muleta para a imaginação, ok. entende? E aí, quando você deixa esse brinquedo na mão de outra criança, ela tá tendo acesso àquela, né, esse totem, sei lá, aí Isso, já isso, vão isso. começar a falar que é misticismo, e tal, mas Não, mas mas é isso. eu entendi o que você está falando, eu entendi. A gente tem que ter boa É. vontade, né? Claro, a gente tem pressupostos da Sim, nossa sim, sim, fé que a gente sim, não abre sim, mão, sim, sim. mas existem palavras que vão para campos semânticos diferentes e a gente pode ter boa vontade para identificar qual é o Claro, campo claro, semântico claro. certo. Não, não, mas é que eu acho que o Chesterton brinca um pouco com isso lá no Ortodoxia, sobre algo ser encantado, tal, o mundo das fadas. Eu acho que tem isso, né, cara, cara, tem, só um parentesezinho, tem um livro do Tolkien, o Roverandel, conhece? Não. O mestre de Tolkien aqui é você, Rogério. Cara, o Tolkien, os livros dele fora do Senhor dos Anéis, eles Ah, são deixa eu abrir muito um bons. parênteses no seu parênteses. Ok. Você tem que conhecer um cara chamado Lucas Ferreira. Ele é mestre e professor lá na Faculdade Batista do Paraná. O TCC dele foi em Tolkien, a pesquisa dele é em Tolkien. O cara é sensacional, tá com um podcast muito bom, Dois Nerds e uma Bíblia, muito, muito bom, um podcast de cultura pop. O cara é bom, tá com um amigo dele, que eu esqueci o nome dele agora, peço perdão, mas você tem que conhecer, porque vocês dois, para mim, são minhas referências de Tolkien. Agora fecha o parêntese e volta pro seu parêntese. Pô, vão gravar um programinha com ele, cara, no Vamos, ano que vem vamos, porque a aí. gente não tem Vão. Tolkien aqui no Ovelhas Elétricas, hein? Isso, vão. Não, e aí vão falar daquele texto que eu te falei, que é o Evangelho segundo Tolkien, que Bora, é eu topo. todo escuro. Tá, mas aí continuando. Então, Vai, o Roverandel, que é um dos livros do Tolkien, fora do Senhor dos Anéis, ok. ele conta a história de uma criança que tem um brinquedo e que. Não, desculpa, um cachorro O cachorro tem um que. brinquedo. O cachorro tem uma criança, que é um brinquedo. Não, existe um cachorro que incomoda um mago e o mago transforma esse cachorro num brinquedo que é encontrado Ok, por uma criança. Só que de noite esse brinquedo se torna cachorro de novo, um cachorro pequenininho, tamanho de um brinquedo, e saem aventuras, sabe? E passa por diversas coisas, tá? É um livro muito bom para criança, muito gostoso assim, é bem, bem, é um livro muito bom para ok. criança.
Ok. Mas é essa coisa. E o Tolkien escreveu esse livro por quê? Porque um dos filhos dele, ele estava passando férias numa daquelas praias lá da Inglaterra, aquelas praias que é só de pedra, né? Tudo triste. E aí, o filho dele perdeu um cachorrinho de brinquedo que ele tinha no meio da pedra, né, da areia ali, da praia. Ok, 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 ok. E aí, para consolar o filho, o Tolkien inventou essa história de que o cachorro que ele perdeu, o brinquedo que ele perdeu, na verdade, estava passando por essa aventura toda, assim, tal. Uhum, Mas, ok. mas é isso, os brinquedos têm esse, né, esse poder de nos levar para outros lugares. Mas acho que a gente está É, tá gastando talvez tempo demais aqui é. no Toy No Story, Toy e a Story. Pixar tem muita coisa boa Tem para. muitos outros filmes, por exemplo, Vida de Inseto. O próximo Vida filme. de Inseto foi o primeiro filme que eu vi no cinema, cara. Esse dia Olha você tá só, me lembrando disso. foi lá que você aprendeu a ser comunista. Porque Vida de Inseto é isso, revolução do proletariado. As formigas se organizando, tomando consciência de classe, tomando os meios de produção. Vida de Inseto é isso, não é não? Caraca. Por isso que eu vi jornalismo, cara. Não, mas olha só, Vida de Mas, Inseto, tem uma lenda urbana, né, que o diretor do Vida de Inseto ficava deitado na grama, olhando as formigas trabalharem. Tem uma parada dessa? Eu não sei se isso é cara, real. Já ouviu falar disso? não, 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 não. Tem essas lendas. Eu acredito piamente nessas lendas. O cara ficava Tem. observando e tal, tenta ver ideia. Cara, essas formigas aqui trabalham incessantemente, saca? Então, assim, o instinto da formiga é levar folha, pedra, tronco, sei lá, coisas para formar o formigueiro. Eles servem a formiga mãe, né? Sei lá qual que é o nome da rainha, né? Enfim, Aham. mas o foco do filme é que é a ideia de que quem era que eram os chefes das formigas? Era o besouro? Você Gafanhoto, le- gafanhoto. Os gafanhotos, né? Que os gafanhotos obrigavam as formigas a trabalhar. Então, elas sustentavam os gafanhotos. Era isso, né? Sim. Não Sim, tem muito mais o cara, que falar, não. Você quer falar alguma coisa sobre Vida de Inseto? É um filme que eu não gosto muito, falar bem a verdade. cara, eu também não. Sim, tinha um joguinho pra PlayStation dele que era maneiro, que vinha num daqueles CDs demo do PlayStation 1. Ok, Entende? Quer dizer, era maneiro na época, né? Eu acho que se eu voltasse a jogar hoje, eu ia ver que não prestava. ok. Mas já foi maneiro, né, cara? Tipo, essa. Cara, faz muito tempo que eu vi também. Eu não vou conseguir tirar nada daqui, cara. Acho melhor a gente dar o Tá. alt-tab pro próximo. Não, o próximo é legal, é Monstros S.A. Poxa vida, cara, Monstros S.A. Monstros S.A., cara. Não, ele é um filme assim, que você vê esse lance da Pixar fazer arte. Que, cara, que filme, além de tudo, além de ter uma boa história, além de ter plot twist, ter um conceito interessantíssimo, cara, mas é um filme com estilo, cara, com uma. Depois Os Incríveis também foi ter algo assim. Mas é um filme assim que você. Caraca, cara, né? Um filme bonito, cara, bem feito, assim, sabe? Com uma identidade visual, assim, maneira. Você tá ligado na teoria Pixar, né? Eu já ouvi falar, cara, eu já ouvi falar. Que Que é a a teoria Pixar, Boone, a Boo, a Boo, a Boo, do Monstros Boo. S.A., que é a menininha que os caras tentam assustar, né? Sim, A sim, sim, sim. Boo é a velha lá de Valente. E ela ficou a vida toda procurando o. Qual é o nome deles? Kowalski? Sullivan, Sully e Sully. Kowalski, sei lá. Wazowski. Wazowski! Wazowski. Kowalski é do Madagascar. É o pinguim. É, eu Que é o próximo confundi. Ovelhas Elétricas. Vamos fazer. Enfim, aí ela ficou viajando e a ideia é que ela entendeu o conceito das portas, que são portais dimensionais, e ela viaja, por ter visto como funciona a lógica lá, ela começou a viajar as dimensões, viajou no tempo, e ela estaria presa na época do Valente. E ela começa a manipular aquele fogo-fato que tem lá em Valente, que não é muito bem explicado, mas é uma fonte de magia, de energia, sei lá. Uhum. Então a bruxa do Valente seria essa menina que alterou a linha do tempo e Sim, sim, causou. sim, sim. Eu não Não, lembro direito.
Não, não, tinha todo um lance, aí eles pegavam carros, falavam que carros eram um futuro pós-apocalíptico. Isso, o Wall-E tá ali um pouquinho depois de Carros, né? Não, eu acho que aí já é Tem outra outra linha, tá parada? ligado. Tá, tu já viu por acaso, cara, as linhas que tenta explicar os jogos do Zelda? É uma Não, coisa mas é. parecida com essa daí, cara. Ah, mas Não, eu não, nunca não, joguei. que Eu eu nunca joguei Zelda, né? Eu só ai, conheço os memes do Link e tal. Não... Eu joguei ai, Super Smash Bros. Então o Link eu ai, usava ele pra bater. Mas aí você me quebrou, Rogério. você me quebrou também, cara. Nós 2 É, estamos quebrados nessa, cara. então, ó, e tem uma outra parada. Os sentimentos que existem divertidamente, como eles são sencientes, eles têm energia vital. Quando os monstros assustam as crianças, é o medo, é o bichinho que dispara uma fonte de energia que é absorvida lá pela máquina e alimenta aquela cidade do Monstros Meu S.A. Deus! Mas, É, cara, Monstros S.A., cara, mas o legal é isso, cara, é que a Pixar meio que meio sem querer, acaba deixando margem, né, assim, é uma coisa tão maneira, que você fica remoando na cabeça, sabe, mastigando aquilo e tentando juntar com as coisas, porque é legal, simplesmente é muito maneira. sim. São histórias, sabe aquela ideia de que, eu tenho as fábulas, né, as Aham, fábulas sim. clássicas que são morais e tudo mais, e aí tem esse entretenimento de baixa qualidade que são os filmes, a TV, né. Uhum, O próprio Tolkien, para citar o Menino de novo, tinha isso. Ele Uma das condições para quem fosse comprar os direitos do Senhor dos Anéis era que uhum, O filme do Senhor dos Anéis não fosse produzido pela Disney, porque ele uhum, desprezava o jeito como a Disney mostrava contos de fadas em Branca de Neve e derivados. Só que quando você olha, cara, um Monstro S.A. é uma as histórias da Pixar em geral, você vê como que isso é tolo. Porque você tem ali um negócio que é, cara, muito livro infantil, tem que comer muita farinha para poder chegar perto, cara, do que os caras fazem ali em termos de fábula, em termos de uhum. invenção, assim. E essa ideia do Monstros S.A., cara, de ser uma cidade, né, com os mais variados tipos, e o lance de ter uma indústria ao redor do medo, pô, cara, Ah, e é muito e legal. os personagens são demais, né. Tem uma outra parada que, sabe lá no Divertidamente, aquele Bing Bom, aquele Sei, sei, elefante sei, 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 sei. bizonho, rosa, Hã. ele originalmente seria um monstro que assustava as crianças. E ele se tornou um amigo imaginário da Riley, porque ela teria visto, assim como a Boo viu o, o Sully e o Wazowski, ela, Wazowski. ela também teria visto ele, só que ela achou muito engraçado. Ele não conseguiu assustar, entendeu? Então ele Mas se aí tornou um amigo imaginário, só que sem ser imaginário, ele era real. sim, sim. Mas aí tem a ver com o final do Monstros S.A., a sacada maravilhosa de que os monstros fazem as crianças rirem, porque rindo eles É conseguem muito mais energia. porra, A coisa alegria é linda. muito mais poderosa que o medo. Não, e o Tanto é que a pior é alegria que que é você a dona. Na verdade, na hierarquia no Divertidamente, já pulando para o Divertidamente, a hierarquia tristeza é a mais poderosa. E aí depois vem a aham, alegria e o restante aí a gente já ignora. Mas você tem a tristeza como que quem realmente determina as estruturas, os construtos emocionais, já que ela que aham. determina, é ela que amadurece, é através de elementos que quebram o status quo, nos geram uma tristeza inicial, mas amadurecem, mudam as pontes de cognição, as pontes emocionais. Então a tristeza seria uma emoção muito forte. Tanto é que Sim, 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 dizem que sim. a memória, quando, pelo menos é um evento, encontra com uma emoção. Então, a tristeza, ela seria a emoção que mais potencializa a criação de memórias. É mais fácil você Uhum. se lembrar de uma Sim, sim, tragédia sim. do que de um dia feliz aleatório. Sim, sim.
sim. Ou E então, pelo menos, né, naquela nostalgia, aquele conceito lindo ali do final do filme, que é essa mistura de alegria com tristeza, né. isso, foi um amálgama, isso. Que provavelmente você, ouvinte, também tá passando um pouquinho por isso enquanto a gente tá falando desses filmes, É, né, e tá relembrando e acessando memórias tá base. memórias base construídas com filmes de computação gráfica. Olha aí, olha aí, olha aí. Que Cara, mais? pô, Que mais? A gente tem, depois de Monstros S.A., que é de 2001, em 2003 foi lançado Procurando Nemo, que é um filme de paternidade. É um filme de um pai é solteiro. porque a Disney, você sabe, cara, parte do pacto que eles têm é que eles não podem mostrar uma única família que seja pai, mãe e filhos, né. Por isso que a Disney não por isso que a Pixar não pode fazer um filme como em Os Incríveis, por exemplo. A Pixar jamais faria um filme desse. É. Peraí, o quê? Mas é isso, cara, Mas Os Incríveis é da Pixar, cara. claro que não é, cara, claro que não é, cara. Isso aí é Ah, a Pixar não pode fazer um filme desse, cara, isso é entendi. Eu proibido. não tinha O pescado a pacto não ironia. deixa. Entendi, entendi. Tá bom. É, Mas não, mas o Procurando Procurando Nemo, Nemo. cara, Procurando Nemo é muito bonito, né? é Porque lindo. o pai do Nemo, que ninguém nunca lembra o nome dele, ele é um peixe palhaço que ninguém. Porque, como o nome do filme é Procurando Nemo, e o pai dele fica gritando Nemo o filme inteirinho, é que nem no Interestelar, que o Matthew McConaughey fica gritando Murph, Murph, o filme inteiro, e a gente É, só lembra da pai da Murph. mãe. Então, ele se tornou o pai da Murph e o pai do Nemo se tornou o pai do Nemo. É, é. Os personagens, Nemo, Dory, pai do Nemo. Vou botar no Google aqui, pai do Nemo. O pai do Nemo se chama Marlin. Que acho que Ok. não é o tipo do peixe, né. Ok, Não, beleza, ele é um ok. peixe palhaço. Isso, isso. Mas, cara, pô, Procurando Nemo, cara, é filmão, cara. É, cara, porque é o pai. Na verdade, assim, o Nemo ele se perde porque ele estava lá na escola e aí passa uma correnteza muito forte e leva ele, não é? Uma parada assim? É, mas não, não, mas ele estava em desobediência, cara. É. Então, Procurando Nemo Porque é o um pai do cautionary Nemo, ele tale. era o pai do não, mas é que o pai do Nemo, ele era superprotetor. É um filme sobre É superproteção. porque a mãe dele morreu assim e o pai do Nemo ficou com uma cicatriz e o Nemo ficou deficiente. Deficiente não, qual é o nome que se fala? Ele tem É. necessidades especiais? Eu não sei como é que hoje atualmente se Nem, eu fala. não sei, não sei, não sei. Ele Mas eu é eu acho que ele PNE, nasceu né? desse jeito, cara. Ele Eu acho que nasceu ele assim nasceu desse porque jeito. ela estava grávida. Ah, não sei, não sei. É? Eu Mas acho que é é. o filme que começa cara, a Pixar só faz a mesma coisa, né, cara. Isso é que nem o Up, cara. Você começa com uma famíliazinha feliz, tal, ha-ha-ha, a gente Ou eu tem estava que tomar falando, cuidado, né, e morre. eu falei aqui que ela estava grávida, mas peixe não fica grávido, né? Peixe coloca os ovos e nasce fora do ventre, né? Não faz Que bom sentido que nenhum. que bom que não mostraram isso, né, cara. Que bom, Não, que eu bom. não lembro direito, mas por algum motivo houve um acidente, não sei se foi a correnteza, um tubarão, sei lá o que aconteceu, mas a mãe do Nemo morreu e o Nemo ficou com uma barbataninha pequena, de um lado. Ah, e Ou é o pai, aí e o pai dele também ficou machucado, não foi? não, cara, não sei, mano, não sei. Nemo, filho. Mas não, que isso, ela? Desde quando que a gente começa a pesquisar coisa aqui nesse programa? Não, eu pesquiso, eu pesquiso. Ó, o Nemo ele tem só de um lado, é isso mesmo, a barbatana dele é pequena de um lado. E o pai dele, deixa eu ver aqui o Marlin, Nemo. O pai dele não tem cicatriz nenhuma, não. O pai dele é só medroso mesmo. É só super protetor. Ele tem uma cara de, Ele tem de, de ele tem cansado, de pessoa que voltou do cicatriz, trabalho depois de 3 horas extras, assim, tá muito cansado. ele tem cara de pai, Mas, né. Rogério, as coisas mudaram de 2017 pra cá, cara. Agora nós dois somos pais. Exato, cara, eu nunca tinha parado pra pensar não, espera, tu não era pai em 2017? Eu era, mas eu estava falando no plural, né, que você não era na Ah época. tá, tá. Cara, mas eu nunca tinha parado pra pensar no Nemo,
no filme do Nemo, depois Ok. de ser pai. Tipo, o que que isso significa pra mim agora? Sim, cara, Cara, imagina sua filha passou uma correnteza e leva ela. Você vai não. cruzar o oceano que seja, né, cara? Vai pegar carona pra tartaruga, vai enfrentar tubarão, vai enfrentar o que for pra resgatar sua filha, não vai? Eu faria isso pra minha filha. Sim, E é o só que que o Marley até faz. mas antes disso, cara, mas Hã. a ideia de que, cara, é que assim, quando a gente tá vendo o filme Procurando Nemo e a gente não é e a gente é só filho, "Ai, gente, como que o pai do Nemo é chato. Ai, não deixa o menino brincar. Ai, deixa o menino ali. Ah, viu, o menino fez isso porque o pai dele também, né". Só que, cara, é razoabilíssimo você você querer segurar a criança e não querer que ela saia por aí, sei lá, solta, que nem a gente fazia quando a gente era criança, né. Uhum. E é super razoável, né. E essa é a história do pai do Nemo, ali. E, cara, então, pra você ver como que, é um filme de criança, mas, pô, cara, tá falando de coisas que, né, e aí se a gente quer colocar uma pitada de, né, de cristianismo, de fé em cima disso, né, mas é Jesus, né. O que Jesus fez para, né, é a parábola da centésima ovelha, né, Aham. Legal, legal. Tô gostando. com Continua. com todas as diferenças de que a parábola, né, de que Jesus não é, de que o pastor da parábola da centésima ovelha não era medroso, que nem o Isso, isso, menino ali. isso. Mas, cara, mas é indo atrás, né, para É, resgatar aquele menino. Não, o Nemo sabia que o pai dele ia vir pegar ele, o Nemo não tinha medo, né, de que o pai dele ia deixar pra lá, tal. não, sempre houve essa esperança. Mas acho que da perspectiva do pai faz mais sentido, assim, se a gente for fazer analogia, porque, mesmo colocando em risco a sua própria vida, mesmo sabendo que seria uma missão mortal, o pai se sacrificou para e não mediu esforços para resgatar o filho que se perdeu por uma irresponsabilidade, houve uma uma prova e ele não passou, no sentido de que não podia ficar perto, não podia aceitar a tentação de ficar perto daquilo que chamava a atenção dele. As analogias estão aí, Rogério. Acho que a gente não precisa forçar muito os temas, É, eles estão transversais, né, mas dá para sim, para transformar o pai do Nemo num tipo de Deus, sim, no sim, tipo, numa tipificação, no caso, né. mas é porque isso é uma coisa muito bonita da Bíblia, né, cara. A Bíblia, isso é uma coisa que o Bible Project tem me ajudado muito a ver, cara. A Bíblia, ela não é importante só porque ela é o nosso livro de fé, a gente, né, mas no fim a Bíblia ela explica o ser humano, sabe, Hebreus lá falando que ela é uma espada que vem e corta e tudo está nu e patente diante dela, tipo, a Bíblia ela vai no âmago daquilo que é ser humano e né, ela conta histórias muito poderosas, né. E Sim, quando você vê histórias poderosas em outros lugares, você vê que elas se conectam à Bíblia porque elas estão isso. falando do ser humano, só que na Bíblia sendo iluminada pela revelação, pela fé, né. Então, né, e aí você pega aí, de fato, cara, assim, facinho, você não precisa fazer Não nenhum precisa esforço, forçar. nenhuma Isso. é, e é isso. E o que você está falando, você estava falando aí, Irlan, e eu estava lembrando que aí a história do Nemo é uma mistura do filho pródigo e da centésima ovelha, entende? Isso. Onde Isso, você isso, tem um isso, pai isso. indo atrás do filho que se perde. Isso. Entende? E resgatando ele, sabe. E cara, se tu para pensar na escala da história, tipo, é um peixe no oceano. Uhum. Isso é ridículo, Isso. sabe. A Tipo, você proporção, fala de isso. um cara, você fala de um ser humano na face da terra, isso já é ridículo, só que aí você tem o oceano e ok, agora você tem altura, sabe. A coisa ela então você fica muito menor. E ele vai e ele encontra o filho,
Pô, tem uma música dessas mais recentes aí que fala dessa centésima ovelha. Você também tem essa coisa de que qualquer É, música que foi feita, qualquer também. música congregacional dos últimos 10 anos, ela, ai, cara, Não, isso aí é escolha Fim de inventar Tarde no mais Portão, música. do Estênio Márcios, né? Também, Fim de não, Tarde Fim no de Tarde no Portão é Portão vai para nessa poxa, perspectiva. é linda, é linda. Mas, pô, É, cara, Procurando Nemo é e, né, procurando. e não só isso, mas esse lance da paternidade, da céus, a Lígia, minha filha, ela tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 4 meses nessa Nossa, nunca sexta-feira. conheci pessoalmente, Rogério. É um crime isso ter acontecido, velho. A gente tem que Poxa, cara, providenciar. eu levei ela lá no BTD, tava lá ela, cara, andando de um lado para o outro, cara. É, nesse ano não deu. A gente. Não, mas Vai o vai futuro rolar, cara. virá. Vai rolar. Vai rolar. E aí, cara, então ela não tem muito o que fazer, sabe, pra onde correr e tal, tipo, o universo mágico dela é a nossa casa e as portas da dos armários da cozinha que a gente colocou, Os protetores lá, né? prendedor, os Isso. protetores, e a Lígia é esperta, puxou muito a mãe e aprendeu a Legal. abrir os protetores todos. Perfeito. Perfeito. Que maravilha. Então a gente deixa o protetor ali, porque é uma diversãozinha pra ela ficar abrindo e Legal. fechando. Cara, Mas não dá pra falar de Procurando Nemo sem falar do Dory, né? Do filme da Dory. Que olha só, porque ela é um perigo para si mesma. Ela não foi aham. irresponsável, tal como o Nemo, ou imprudente. Ela simplesmente não se lembra, então ela precisa de ajuda. Ela precisa de pessoas que compreendam a necessidade que ela tem e a ajudem a se manter em uma rotina e um ambiente seguro, um lugar seguro. E outra, é um filme que fala bastante sobre a memória, né? Sobre a importância da memória. Uma coisa é você nunca se esquecer de momentos marcantes e felizes na sua vida. Isso é maravilhoso, você está sempre se lembrando disso. Outra Aham. coisa é você nunca poder se esquecer de momentos terríveis. Eu não estou falando de se esquecer de como, tipo, perdão não é esquecer. Tudo bem, mas você perde a noção do sentimento de dor, da dor Aham. extrema do evento. A dor Aham. extrema, ela pouco a pouco o tempo vai amenizando e vai diluindo. Então você consegue, com o tempo, com o devido distanciamento e com o tratamento, obviamente, com a terapia, você consegue se lembrar de um evento ruim, terrível na sua vida, mas agora você não consegue mais sentir a dor. É como é o efeito da cicatriz mesmo, né? Você vê ela aqui, eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. Você vê Sim, 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 exato, que ela exato. tá aqui, você passa o dedo, eu consigo até lembrar da dor que eu senti na hora, só que hoje eu não sinto mais essa dor. É uma Sim. sensação ruim, mas ficou isso. Mas se eu nunca me esquecesse, né, se eu me lembrasse Sim, exatamente, sim, 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 conseguisse sim. emular isso, é uma dor eterna, Cara, entendeu? você não sente um pouco disso em relação a, eu não sei como é que foi a tua filha quando era bebê, mas aos primeiros meses dela, assim, o primeiro ano dela, cara, porque A pra Agatha, mim o primeiro mês da Lígia foi, nossa, cara, eu fiquei mal, assim, e isso a porque fui Agatha muito ajudado teve, pelo, pode falar, foi muito ajudado pelo, pelos meus sogros, que, pô, ah, eles nos ajudaram demais, assim, mas mesmo assim, eu e a gente ficou morto, cara. para nós. A Agatha teve icterícia, Pô, e cara. depois ela teve um bloqueio no intestino, ela não evacuava, né? Pô, ficou tipo uma semana sem, né? Aí, Pô, enfim, mano. teve que usar supositório, foi uma experiência assim horrível para nós. Então, a gente foi muito, muito pesado pra gente. Mas hoje eu lembro disso e falo, que pena na época, mas graças a Deus que tá tudo bem. Sim. Mas a dor e o desespero, eu não emulo mais a minha vida, entendeu? Agora vamos tentar transpor tudo isso para o Dory. A Dory, ela tá no outro extremo. Ela não consegue mais experienciar memórias de longo prazo. Então ela não tem Uhum. nem a experiência da dor terrível e nem a experiência da alegria maravilhosa que é. Ela tem o curto, ela tem o agora. Ela sabe algumas informações perenes, tipo o nome dela, reconhece pessoas, sabe, do Nemo, enfim. Então são mini ciclos. Na nossa vida existem ciclos que são longos, que uma hora terminam e começam novos, ou até são concomitantes, enfim. Mas na Dory, ela só tem mini ciclos.
que têm que ser recomeçados constantemente. Então, existe uma dor não só para ela, uma dor que ela consegue perceber a noção que ela tem, né? Talvez até aconteça com algumas pessoas que sofrem de Alzheimer e caem em si que tem Alzheimer, enfim, que é a dor de saber que está causando dor no outro. Que é o outro ter que ter a paciência para recomeçar uma conversa, para explicar assuntos que são, né, enfim, deveriam ser corriqueiros, enfim, mas é bem delicado esse tema, né? O que você acha? Sim. Não, eu acho demais, assim. Você já viu o Father, aquele filme? Vi o Anthony Hopkins, né? Pô, e a Silvana, Nossa, ela cara. trabalha ela é geriatra, né? Sim. Então, assistir com ela é ainda mais interessante, assim, porque ela vai mostrando, né, como que... Né, tipo, aquilo Você vê a dali é uma confusão. coisa muito comum, né? Porque aí mudam os atores, são parecidos. É Pô. bem, nossa, E, essa ideia metalinguística que fizeram é muito, muito, muito boa, né? cara, não, demais, demais. E tu vê assim, cara, o lance que, novamente, a Pixar, cara, quando alguém vai falar sobre essas crises, sobre esses problemas de memória e tal, cita o Procurando Nemo que cita. Entende? Ele virou Sim, referência, assim. Entende? Tipo, Procurando Nemo e aquele do Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. como se fosse a primeira Entende? vez com a Drew Barrymore. Isso. Então, é isso aí que é a referência. O nome em inglês é Os Pra... 500 Primeiros Encontros. Nossa, que massa. É legal, né? Demais, demais, cara, demais. Tu tá falando aí sobre memória, Erlan. Eu tava lembrando, cara, não sei se chegou em ti essa onda aí do liturgia do ordinário, do ano Sim, litúrgico. sim, sim. Cara, eu acho que isso de memória conversa muito com essa ideia, porque você seguir um calendário litúrgico, você fazer um devocional, tem a ver com memória. Cara, você olha pro Antigo Testamento, cara, entende? Várias das. Né, Josué atravessa o Rio Jordão, aí pega as 12 pedras e coloca ali, e aí elas vão servir. E aí seus filhos vão perguntar: caraca, mas por que a gente pôs essas 12 pedras aqui? Não, isso aqui é porque Deus abriu o Rio Jordão pra gente passar. Faz a Páscoa e tudo mais. Pô, por que a gente faz a Páscoa? Porque Deus nos tirou do Egito. A liturgia, a rotina, elas, e aí já pega lá o James Smith, elas vão moldando e formando a gente de jeitos que simplesmente você saber da coisa, aquilo não faz. Não é simplesmente você se relembrar de que Jesus ressuscitou, entende? Mas isso com significado, isso entrando na memória, você meio que remoendo essa informação, entende? Esse fato, essa história. A gente tem que, né? Uma das nossas lutas é a gente se lembrar, né? Quando aquele seu colega chato, sabe? Que todo mundo no setor acha que é chato. Todo mundo está perfeitamente pacificado em relação a isso. E aí esse cara chega para falar contigo e você se lembra de quem você é. Você se lembra que você é o Woody lá, que pertence a um menino que é muito melhor do que o Andy, né? Você lembra que foi resgatado por um pai que é muito melhor que o pai do Nemo, e aí você olha pro cara e você tem paciência, né? Essa é a nossa a nossa luta, né? Isso é um desafio pra gente, né? E aí, graças a Deus, né? Uma das ações do Espírito Santo é nos trazer a memória, mas Eu acho interessante. é filmão também. Essa cena da Dory encontrando os pais, cara. Poxa, dos pais ainda. Aí sim, volta para o filho pródigo. O pai ainda fazendo ali né, o caminho para a menina, porque um dia talvez ela encontre eles. Pô, é demais, cara. É esse tema da reconciliação dos filhos com os pais. Tá no Valente, isso tá até no Ratatouille, se você parar pra pensar, que a comida é esse elemento que faz a ligação, que é esse totem, tal como os brinquedos levam para a infância. A comida fez o crítico gastronômico lembrar da comida da mãe dele. É um tipo de conexão do filho com o pai. Até porque no nosso mundo aqui é o que a gente tem de mais sagrado, é a relação familiar, né? Pai com filho, pai com mãe com filho, marido, mulher, irmãos.
Essas são as relações mais fortes, poderosas que a gente tem. Obviamente, existem amigos mais chegados que irmãos, obviamente, você tem os casos em que você tem grandes laços de amizade, que são lindos, mas esse núcleo familiar é o primeiro que a gente conhece, né? A Lígia tá tendo esse núcleo contigo, com a Silvana, a Agatha tá tendo comigo e com a Pri. Eu tive com minha mãe e com meu pai. Algumas pessoas têm uma má experiência de núcleo familiar, uma primeira relação social que é bem disfuncional, que é bem ruim, que gera memórias ruins, né? As memórias bases são memórias todas de tristeza. Talvez a mensagem do evangelho é dizer o seguinte, olha, para vocês que têm uma família boa, agradável, bonita, totalmente exemplar, isso é só um vislumbre da família perfeita que há quando temos uma restauração da filiação para com Deus. O Deus que nos resgata quando ainda éramos pecadores, nos faz não mais amigos, mas filhos. E para aqueles que não tiveram um bom exemplo familiar, tiveram um núcleo disfuncional, tóxico, bem ruim, a mensagem do Evangelho é: aqui tem uma oportunidade de você experimentar o que deveria ter acontecido de uma maneira melhor aí na Terra. Então, infelizmente, o pai e a mãe não assumiram a responsabilidade para entregar uma família adequada para você. Então, deixa que eu vou ser o pai que você merece. A adoção não é só um conceito teológico, é um bálsamo para as dores e para os traumas que a gente carrega consigo, saca? Não é só uma esperança escatológica no futuro de restauração de céus e terra. Isso é muito etéreo, muito conceitual. É para agora, é uma restauração de um relacionamento familiar, paternal mesmo, onde a igreja se torna sua mãe, onde os cristãos se tornam seus irmãos e Deus se torna seu pai, sabe? Amém. Acho que é assim que a gente pode caminhar para o final desse episódio, Rogério, chamando uma parte 2 que haverá com certeza. O que você acha? Não, poxa, cara, traz aí, traz. Pô, eu acho que merece, né? A gente nem conseguiu falar de Up, de Não, Wall-E. esse aí vão ser Rata- a cereja do bolo lá pro próximo episódio. Caraca, tem E o, filme e o bom, hein? melhor e o melhor de todos, né, cara? Que é o Bom Dinossauro. Não, horrível esse filme. Esse é um dos piores Não, que eu não, já vi na não, não. vida. É porque é o seguinte, até o Divertidamente, você vai ticando tudo, sabe? Menos o Carros 2. Carros 2 eu não vi. Aí, Um aí, também. aí eu começo para dele. Vai, Elan, Elan. Aí começa. Eu tô o programa todo com medo de chamar de Derli. Abraço, Derli. E aí começa. Você podia colocar, né? Esse programa participantes, Erlan, Rogério e Derli. Ó, mas aí começa, cara. Coco, filmão. Incríveis 2, filmão. Toy Story 4, já falamos. Dois Irmãos, nunca nem vi. Você Soul, nunca viu dos irmãos? Dos filmão. irmãos Não, eu acho bem mais ou menos, sabia? não, Depois a eu gente acho fala que sobre isso depois. tá. Soul, filmão. Luca, nunca nem vi. Red, nunca nem vi. Lightyear, nunca nem vi. E aí vai. Ih, Rogério, eu já vi todos aqui, você tá por fora, cara. É que a minha filha, cara, ainda é muito pequena Ah, para entendi, aguentar uma tela de entendi, TV. entendi. Acho que a gente consegue encerrar aqui ressaltando que a gente não tá aqui para passar pano. Obviamente, tem elementos que não são muito legais nos filmes. Tem algumas jornadas que talvez nós não faríamos, algumas jornadas de hipervalorização da independência ou Uhum. de, sei lá, eu não gosto muito de Soul. A gente vai falar sobre no próximo episódio. Soul eu acho um desserviço. E divertidamente eu também tenho meus problemas. Mas o foco não é esse, o foco não é reclamar, né? O foco é dizer que aquilo que a gente consegue conectar às Uhum. experiências e às convicções da nossa fé, a gente ressalta com o nosso bom humor, muitas vezes nonsense aqui, mas a gente faz de uma maneira que não passa pano, mas também não descarta, não joga fora a água e o bebê. A gente consegue fazer esse tipo de exegese cultural. Olha só que A bonito. gente consegue sim, cara. Pô, se todo mundo fosse que nem a gente, cara, e conseguir fazer isso, cara, o mundo ia ser muito mais fácil, cara. Ia ser muito mais divertido também, né, Porque a Rogério? gente sabe como. Muito mais maluco, cara, por favor. Pensa, cara, cada podcast, cara, com as loucuras dessas. A gente se controlou, Erlan.
A gente tá muito controlado, a gente tá muito de parabéns, cara. Esse episódio aqui foi sensacional, já é um marco na história Pô, das nossas gravações de podcast. Nunca foi você tão organizado assim. falou você falou a gente seguiu ordem cronológica. Seguiu. Você falou que tava fazendo desenho quando era criança, eu nem fiz piada com o Hulk e o pescoço intrínseco, entende? Eu nem A aliás, galera não ouvinte, sabe essa caso história, né? você A galera não sabe essa história, ô né? ouvinte, existia um mundo antigo onde existiam podcasts que já não existem mais talvez voltem a existir, não sei. E um desses podcasts era o Fora do Éden. E lá tem um programa que é sobre mensagens subliminares dos É, anos não ouça ao 90 no meio contrário, né? dos Uma coisa assim, né? cristãos. Não ouça ao contrário. É um programa assim que é um alerta. É um alerta. Você aí preocupado com fake news, para ouvir esse programa. Esse Sabe, episódio é aí muito você, bom, cara. você ficou sabendo que a Xuxa tem pacto com o diabo? É, lá a É, gente alô, fala. alô diabo na Coca-Cola, Alô, diabo, é, o punhal no o diabo fofão, necessário. Tá tio tudo lá. Chico. Tio Chico. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. No pós-créditos eu contei uma, uma travessura que eu fiz na adolescência e que Na perdura até Wikipédia. hoje. E que Não, perdura não, até mudaram, hoje. mudaram. Tiraram. Não, tá lá e não tá não? Mulher Hulk, se você entrar aqui. Deixa eu contextualizar, então. Na época, cara, na época ali 2005, 2006, sei lá, época do Orkut. A gente tava. Cara, tá aqui até hoje. Só pra você tá aqui até hoje. Abri agora. Tá aqui até hoje. Na época do Ai, meu Orkut, Deus. eu participava muito ativamente em comunidades. A gente tinha um grupo, era de debates ficcionais entre personagens de quadrinhos. E havia algumas pessoas que apareciam lá e apareceu um cara aleatório que ele era muito fã do Hulk. E assim, e não só fã, mas ele defendia o Hulk em qualquer situação. O Hulk ganhava de todo mundo para ele. Aí tinha um debate lá que era a Mulher Maravilha com a armadura completa, né? A armadura de Hefestos. Ela tinha a espada que separa átomos, tinha a tiara, enfim, a corda dela. A armadura completa versus o Hulk. E aí, o Hulk era o Hulk selvagem mesmo. Acho o Hulk do Sal Buscema, enfim, o cara tava defendendo, e aí a gente dizia, cara, ela tem super velocidade, tá acostumada a enfrentar monstros lá, mitológicos, tal, tipo briários, tal. Então ela poderia usar a espada para decepar o Hulk, cortar a cabeça do Hulk. Aí o cara falou assim que não, ela nunca faria isso porque o Hulk tem o pescoço intrínseco. A gente ficou assim, cara, que expressão é essa? Pescoço intrínseco não seria ele tem uma energia gama intrínseca e o pescoço é intrínseco, e jogou isso como um argumento. Aí a gente fez o quê? Na zoeira, fomos na Wikipédia, a gente alterou a página do Hulk, a página da She-Hulk, a página, acho que do Abominável também, o vilão do Hulk, qualquer um que tinha a qual é o nome? Do Maestro, a galera toda que era assim do Hulk. Então a gente alterou e colocou nos poderes pescoço intrínseco. Aí a Wikipédia, a gente criou conta lá e alterou. Os moderadores da Sabe página essa do Hulk, Wikipédia que você usa para fazer trabalho aí? os Sabe essa moder... Wikipédia que você usa como referência para falar, olha só, mas meu argumento tá aqui, ó, Wikipédia, a fonte. Cara, É aí. aí, hoje, isso foi o quê? 2005? Hoje estamos em 2022, eu não sei fazer conta, deve dar uns 17 anos por aí, né? Caraca, velho, é muito tempo. 17 anos depois, os moderadores aqui na Wikipédia, da página do Hulk, Abominável, tal, tiraram. Eles corrigiram a lista de poderes. Mas na Mulher Hulk, até hoje, aparece energia, gama infinita intrínseca e pescoço intrínseco. Ô, Elan, dá uma olhada Pescoço no teu intrínseco. Telegram, por favor, que eu achei um negócio mágico. Telegram? Velho, tem um site em inglês, Erlan. Ah, não, cara. Na Wikipédia em inglês tá aqui também. Não, 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 não. Intrinsic Não é Neck. Wikipédia em inglês, é wiki.acervolima.com. Tipo, esse site, Ah, o que tá. que é isso? Mas tá lá, Intrinsic Neck. Cara. Intrinsic Neck. Enfim, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Porque eu fui falar do. Quando você citou os teus quadrinhos, e eu queria Ah, vangloriar do a Hulk, gente né? não ter mudado de assunto e a gente mudou.
A gente mudou. Mas aqui já é o encerramento. Aqui eu posso crédito. O programa já acabou, tá, ouvinte? A Ah, gente está aqui tá. agora, divagando. Daqui a pouco a gente começa a falar latim, lembra disso, Tá. Rogério? Deus o livre, cara. Deus o livre. Começa a falar do Silvio Santos e tudo mais. Eu tenho que desligar, cara. Meu irmão quer dormir aqui. Tudo bem, Rogério. Ouvinte, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter ficado até o final desse programa caótico, e a gente promete ter uma parte 2 dos filmes da Pixar, onde a gente vai falar sobre os filmes que a gente gosta e também sobre o Bom Dinossauro. Rogério, Ô, foi um Erlan, prazer. o que é isso, cara? Prazer é todo meu, cara. Obrigadão, cara. Pô, sério mesmo, cara. Sério. Fico desde que parei fora do Éden e tudo mais. E ele já nasceu e a gente tendo menos tempo. Silvana me incentivando muito. Tanto que ela continua aí com artesanias. Mas poder ser, né, poder brincar de podcast novo é muito maneiro. Te agradeço bastante pela oportunidade. Cara. E falar de Pixar, falar dessas, e falar da fé que é mais bonita que a Pixar, Jesus é Sim, mais bonito que essas histórias todas, é muito maneiro. Valeuzão boa, aí. boa. Tamo junto, Rogério. Obrigado, ouvinte. Mês que vem estamos de volta, já com a parte 2, acredito, do especial Calma. Pixar. Especial de Natal. Não, vamos fazer Espe- melhores Vamos fazer, filmes de vamos fazer Natal. então? Então fica para 2023 a parte 2. A gente vai fazer então um especial de Natal? Tá convidado já, Rogério. Vamos fazer um especial de Natal? Beleza, vamos colocar Caraca, Silvana vamos junto. falar. Caraca, vai ser demais. Vamos, vamos, vamos. Topei A já, gente vai ter que topei. falar de. Como é que é o nome Ernest, daquele filme de o Natal? Grinch. O que Pô, mais? eu não vi o Duro de Grinch. Matar, o melhor filme de Natal, Duro de Duro de Matar, Duro de Matar. Matar. Duro de Matar. O Herói de Brinquedo. Um herói de brinquedo. Nárnia. Nárnia tem Papai Noel. Na, então vou ter que pôr o Senhor dos Anéis também, com o Tom Bombadil, que ele é o Papai Noel, né? Tomara que Acabou. não. Acabou. A gente não Tá vai bom, conseguir tá bom, encerrar, tá bom. Rogério. Acabou. Tchau, tchau, Abraço, Sá. ouvinte. Até a próxima. Tchau, tchau.